Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, Arquivos de Deus. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Todas as terças. Você é o nosso convidado para estar na oração, você que precisa de oração. Esteja conosco nessa terça-feira às 19h30, ou então na quarta-feira à tarde, às 15 horas, nós temos a Tarde da Bênção. Reunimos também nos lares toda quinta-feira às 20 horas, com a finalidade de estar estudando a Bíblia e orando uns pelos outros, que é as células. O que são as células? São grupos que reúnem com essa finalidade. Se você quiser receber apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical. E às 19h, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já não sei, eu quero pensar com você sobre arquivos de Deus. Eu não sei se você já pensou sobre isso, parou para pensar, mas a nossa vida ela é registrada. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos é registrado nos arquivos de Deus, nos livros de Deus. E enquanto nós vivermos, nós vamos sendo registrados. Deus está registrando. Se você oferece um copo de água a uma pessoa de bom grado, isso está registrado. Se você maltrata uma pessoa, então é registrado no livro. Eu quero ler aqui no Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, que fala que um dia esses livros serão abertos diante de nós. Esses livros, desde que nós atingimos a idade da razão, vão ser registrados os nossos atos, quer bom, quer ruim, estão sendo registrados. E quando nós morremos, esse livro é fechado. Quando for na eternidade, esses livros são abertos para o acerto de conta. Então eu quero ler Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram terra e céu. Então se achou lugar e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós percebemos aqui que há livros e um livro que é o livro da vida. Os livros aqui são da nossa história de vida, como eu já falei. Tudo que nós fazemos, e isto, o que se registra nesse livro da nossa história, que será aberto um dia, é as nossas ações, como nós relacionamos com o Criador e como nós relacionamos com a criatura. E principalmente com a criatura que é a imagem e semelhança de Deus, que é o nosso co-semelhante. Então tudo que nós fazemos é registrado. E um dia, enquanto nós vivemos, esse livro vai escrevendo.
né? O João deixou de atravessar um cego lá na rua, ele ficou de braço cruzado, ele deixou de prestar essa obra de caridade para a pessoa. O João, foi pedido a ele um prato de comida, ele tinha comida para jogar fora, ele não fez. Ele destratou uma pessoa. Ao invés dele adorar o Criador, ele adorou mais a si mesmo. Essas coisas são registradas. E um dia, né, quando nós morrer, esse livro será fechado. Mas depois do período milenar, depois do milênio de Cristo, que houver o grande julgamento para a eternidade, será aberto esse livro. Agora, é importante que nas Sagradas Escrituras, eu tenho aqui esse livro na mão, que esse livro tem entre eles, chama Bíblia, né? Livro dos livros, tem vários livros aqui. E na sabedoria israelita, mostra aqui que é ensinamento para nós viver uma vida de acordo em que os escritos deste livro, que será aberto para a eternidade, sejam escritos favoráveis a nós. Desde que ganhamos a idade da razão, né, que somos pessoas que respondemos pelos nossos atos, é registrado nesse livro. E aí nós vamos encontrar 4 livros aqui que eu quero numerar, que é o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, e o livro de Jó, e o livro de Cantares, que é classificado como o livro da sabedoria, ensinamento para viver. Como eu posso desenvolver, né, um relacionamento com Deus e com a criação, com a criatura? Se nós estudarmos o livro de Provérbios, nós vamos ver, dentro dessa sabedoria israelita, que o livro de Provérbios, ele pega o jovem e começa a mostrar para ele: olha, você precisa de entender que a vida, ela não começou a partir de você. Você precisa de valorizar os seus ancestrais, os anciões. O jovem, né, ele tem essa mania de achar que tudo que foi feito atrás, né, nos antepassados, é retrógrado, não vale nada, eles não sabiam de nada. Mas o livro de Provérbios vai ensinar: você precisa de valorizar os seus ancestrais, você precisa de valorizar as pessoas que antecederam, elas deixaram valores. E aí, tira essa prepotência do jovem e ensinar para ele que ele não precisa, ele não pode pensar. A vida é uma continuidade. E arremete a pessoa para valorizar, para trabalhar, para produzir. E aí remete para o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, que é também livro da sabedoria do israelita, de ensinamento, ele fala assim: tudo que vier às suas mãos, aplica a sua força, faça. Tudo que você puder usufruir, usufrua. Mas saiba de uma coisa, que Deus vai te pedir conta. E aliás, no capítulo 12 deste livro, né, vai falar assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque chegará dia em que você não vai enxergar bem, você vai ter medo de altura, você vai ter tédio do ruído, do barulho, você não vai gostar, os seus dentes vão cair. Pensa no seu Criador. Em suma, em resumo, você precisa de analisar que, e outra coisa, que no Eclesiastes, precisamente no capítulo 9, verso 11, assim, ele chama, né, esta pessoa para arrazoar, ou seja, analisar friamente os valores da vida. Assim, lá no verso 11 diz assim: nem sempre o mais veloz ganha a corrida, nem sempre o sábio tem o pão. A conquista nem sempre é do mais inteligente. E vai falando dessa, às vezes assim, tudo que se tem que fazer, aproveitar a ocasião. Então esse livro de Eclesiastes, ele mostra que o valor do nosso trabalho é muito importante, mas devemos reconhecer que há um Deus e que precisa de observar os seus mandamentos. É o que conclui no capítulo 12 de Eclesiastes. Ao fazer isso,
no provérbio, manda que eu reconheça o valor dos meus antepassados. No Eclesiastes, manda que eu preciso de guardar os mandamentos, obedecer a lei de Deus. Aí eu vou para outro livro escrito da sabedoria israelita, que é o livro de Jó, que mostra que eu preciso guardar os mandamentos. E eu guardando os mandamentos, eu também não posso ostentar ou gabar de tudo isso, porque o guardar os mandamentos é uma graça de Deus, não há mérito. E o justo Jó, ele teve um debate, um confronto com os seus interlocutores, que argumentaram que ele tinha falta, e ele argumentou com eles, argumentou até com Deus. E ele realmente era uma pessoa obediente. E ele achava no direito de cobrar alguma coisa de Deus. E Deus faz para ele algumas perguntas, dizendo: olha, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Me responde, aonde você estava? Então Jó, ao ter esse encontro magnífico com Deus e ter essa palavra do Eterno, ele diz assim: Senhor, eu falava de algo que eu não conhecia, eu me abomino, eu me arrependo, eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então aqui sobre esse tripé de reconhecer que nós estamos num mundo de sequência, um mundo que está em andamento. Nós pegamos o mundo e vamos deixar esse mundo. Nós vamos agora para uma outra situação de que o universo nós devemos fazer no livro de Eclesiastes, e que nós precisamos de reconhecer um Deus soberano, que é o livro de Jó. Ou seja, o mundo não começa a partir de mim, ele não vive em torno de mim, e Deus não depende de mim. Mas apesar de mim, apesar dessas minhas falhas, Ele quer contar comigo. Eu posso escrever a minha história. E aí, quando eu me esvazio de mim, e eu ganho um nível de relacionar com esse Deus, de saber que eu não sou nada e Ele me valoriza. E aí nós chegamos no livro de Cantares, dessa relação que é descrita no livro de Cantares como um relacionamento de um casal apaixonado. Sabe, você que está me assistindo, saiba de uma coisa: você está escrevendo a sua história, quer boa, quer ruim. Você está escrevendo, e tudo é registrado no livro de Deus. E um dia esse livro será fechado, e em outra ocasião esse livro será aberto para um acerto de conta. E o bom de tudo isso é que hoje, você que está me assistindo, você, se de alguma maneira faz uma reflexão, uma análise de como você desenvolveu essa vida, essa trajetória, que você descobre que o planeta, o mundo, se você for recolhido, o mundo continua do mesmo jeito, e você está escrevendo a sua história, e apesar de tudo ela vai ser aberta, e você descobriu que na sua rota você cometeu alguns equívocos. E se você pudesse, você ia rever, você ia escrever ou viver de alguma maneira para que a sua história pudesse ser escrita diferente. Nós temos algo assim interessante, porque Deus enviou o seu Filho Jesus para nos dar essa chance de corrigir a nossa rota. No livro, na carta de Paulo aos Colossenses, ele escreveu muito interessante. Precisamente no capítulo 2, a partir do verso 12, 13, vai falar que se nós unirmos a Cristo pelo batismo, e morrer com Ele, sepultar e ressuscitar, Ele crava essa história suja, essa história incriminatória, Ele crava lá na cruz. Então algumas páginas da sua vida mal vivida,
e que você gostaria que não constasse nesse livro, que será um dia aberto, que você queria que esse livro fosse arrancado, desmanchado, tirado da sua história, algum percurso na sua vida, alguma fase na sua vida que te envergonha muito. A Bíblia diz assim, que Ele pegou o nosso passado, aqueles que se aliam com Ele cravou da cruz do Calvário, e aquilo que era contra nós, Ele cravou, e é registrado, Ele cravou, e aquilo que nos condenava, Ele lançou no mar de esquecimento. Sabe, você que está me assistindo, você não é obra do acaso, você é fruto do amor de Deus. Tudo isso que eu falei, apesar de tudo, né, que o mundo, ele não depende de mim, de você, mas Deus desejou ter eu e você, e nós podemos escrever uma história que um dia, nesse texto diz o seguinte, vou ler aqui novamente: vi também os mortos, grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda o outro livro, o livro da vida, e foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, de acordo com como você viveu para com Deus, com a criatura. Você pensa sobre isso, porque eu e você, esse livro pode ser fechado hoje, nós podemos morrer agora, e um dia será aberto, e vai ser julgado. Mas se tem alguma parte nesse livro que você não gostaria, é você pedir a Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor arranca essa página suja. E Ele crava lá na cruz. E Paulo diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Em Cristo nós podemos ter uma história escrita, aonde Ele vai dizer, a hora que abrir o livro, que o seu nome constar no livro da vida, Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Ele quer chamar pelo teu nome, porque o seu livro foi escrito uma vida modesta e de acordo com os princípios que Ele estabeleceu. Eu quero orar que Deus use essa palavra. Bendito Deus e Pai, esse telespectador que parou esses instantes para nos assistir, que o Senhor leva a refletir sobre a breve transitoriedade, a vida passageira aqui, mas que ele possa escrever um livro, uma história para viver a eternidade, aonde não haverá mais choro, lágrima e nem tristeza, viver junto de Ti. Eu oro a Ti por esse telespectador em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.